Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do episódio 9 da temporada 13, Festa na Masmorra. Quem narra o episódio é o Kurgan, que nós conhecemos no final do episódio anterior, né? Mas vamos lá, o episódio já começa com o Cole sendo acordado pelo Plunder e se assustando, né, com a aranha gigante ali, mas ele diz, não, relaxa, o Adam é inofensivo. E aí eles se apresentam devidamente, né? Nós temos Korgran, que é o bárbaro de Metalônia, e, curiosidade, Metalônia é a terra do Karloff, o antigo mestre elemental do metal, né? Que nós vimos lá na quarta temporada de Ninjago. O próximo é o próprio Plunder, que a gente já viu no começo do episódio, que é um ladino. E temos o Fungus, que uma pequena correção, que no episódio anterior eu mencionei que ele era um mago. Na verdade não, ele é um feiticeiro. Pois é. E junto com o Adam, né, eles são um grupo conhecido como os Lowly, ou então os pra baixo, né, como ficou aqui no Brasil. E basicamente eles dizem que são um grupo de aventureiros. O Cole já tá muito feliz em rever o mestre Wu e a Vanya, vendo que eles estão bem, né? E diz que os três ali precisam da ajuda dos Lowly. Mas eles dão desculpas, não, a gente tá muito ocupado e tal. E o Cole, peraí, vocês são aventureiros ou não? E eles revelam que falharam na única missão deles. Então o Korgran decide contar a história, né, do que aconteceu. Basicamente, a história começa em Metalônia com um jovem bárbaro chamado Korgran e seu machado falante. E aí nós vemos, né, essa animação retornou, essa animação 2D, né? E o Korgran tá lutando contra um lagarto verde e roxo de Metalônia, né? Após alguns percalços, ele consegue vencer e vai até o seu pai, né, que contabiliza 1.786 moedas de ouro, ou seja, a pilhagem, né, aumentou em 6%. E aí o Korgran chega e diz, pai, o Korgran chegou. Ele, filho, por que você fica falando em terceira pessoa? Ele, enfim, eu estou pronto para me tornar um membro da Horda Bárbara. Eu trouxe este lagarto aqui que eu acabei de derrotar. E o pai do Korgran diz, ah, não, Ross, você tá legal? E o Korgran fica, peraí, quem é Ross? Ele, esse que você acabou de dar uma surra, é o Ross, nosso gerente da divisão de pilhagens na região oeste. E aí, né, ele pede desculpas pro Ross pelo inconveniente, né? E, tipo, o Korgran reclama, porque o Machado não disse isso antes. E o Machado não tinha como saber. O pai do Korgran diz, peraí, você ainda fala com seu machado? Filho, ele não fala. Isso é coisa da tua cabeça. Só que aí o próprio machado fala com o Korgran, dizendo, não, eu sou mágico, só você consegue me escutar. E o pai do Korgran tá meio cansado, dizendo, ó, já é a terceira vez que você ataca um aliado, não pode continuar fazendo isso. E ele, mas todos meus amigos já partiram daqui, todos estão em missões boas, não tem nada pra fazer. E aí o pai do Korgran diz, olha, na verdade, tem mais uma missão sim que você pode fazer, mas terá que fazer sozinho. Acabei de receber uma convocação do rei de Shintaro, uma terra bem longínqua. E então o Korgran parte em sua jornada junto com o machado dele, né, para atender ao chamado do rei Vangelis. E lá ele se encontra, né, ele conhece e se encontra com o Fungus e o Plunder. E basicamente a missão dos três é passada, né, pelo Vangelis. Inclusive nós até conseguimos ver a jovem princesa Vanya com o Chomp aqui, quando ele era um filhotinho ainda, né? Mas enfim, o Vangelis diz, olha, nossa cidade, Shintaro, foi construída sobre uma masmorra de incontáveis tesouros. Muitos aventureiros já foram até lá, mas não voltaram, pois o lugar está repleto de armadilhas e artefatos malignos. Dentre eles, o pior de todos é o crânio de Hazador, o antigo feiticeiro que tinha por essas terras, né? Eu quero que vocês vão até lá e tragam o crânio para mim, para que eu veja sendo destruído. Só assim Shintaro estará segura. Então, nossos três heróis, né, nossos três aventureiros, partem para se aventurar nas masmorras de Shintaro, ultrapassam armadilhas, venenos, aranhas, inclusive uma mini aranha começa a segui-los, né? E se torna o pet do Plunder, que é o Adam. Até que eles finalmente alcançam, né, a câmara onde tem um pedestal. E lá está o crânio de Hazador.
Mas quando o Corgan tenta pegar o crânio, os braços dele começam a ficar negros com a aura toda sombria. E ele solta, né, o crânio e diz que ele é maligno. Ele sentiu um poder das trevas tentando dominá-lo, né? Mas aí que tá, como é que os três vão carregar o crânio de volta agora? Eis que o Corgan tem uma ideia. Ele meio que prende, né, o crânio no machado dele. E aí ele consegue carregar de boa sem ser corrompido, né? E aí eles retornam ao palácio lá de Shintaro. Dizem que a busca foi bem sucedida. Inclusive o próprio Corgan pede permissão, né, para destruir o crânio. Mas o rei Vangelis tem outros planos. Ele mudou de ideia. Pois o poder do crânio pode ser útil para proteger o reino, né? Eles, não, meu rei, nós sentimos maldade nesse crânio. Ele deve ser destruído. Ele tentou corromper o Corgan. E aí o Vangelis, ah é? Todos vocês aí pensam nisso? E eles, sim. Ele, ai, era o que eu temia. Ele aperta um botão no trono, que ativa um sapão, que é o mesmo alçapão que o Cole, a Vanya e o Wu caíram alguns episódios atrás, né? E assim que o grupo caiu pelos túneis até chegar naquele local que não tem como ir mais para baixo. Ali é literalmente o fundo do poço. Então, é justamente assim que a história deles se termina, que a história deles acaba, e por isso que eles se chamam, né, de os lowly, os para baixo, pois até mesmo as minhocas estão acima deles. Então, cada um deles começa a xingar o rei Vangelis de uma coisa diferente. A própria Vanya fica, pai, mas isso tudo que vocês falaram é verdade mesmo. Vocês estão certos, agora eu sei que meu pai é do mal. E aí o Cole, ele tá determinado, ele diz que fez uma promessa, né, há muito tempo, de que ele nunca iria desistir e ele não vai deixar eles desistirem. Eles precisam se unir, encontrar os amigos do Cole e dar uma surra, acabar com o Vangelis. A partir de hoje eles não serão mais os lowly, eles serão os upply, ou então, né, os pra cima. E aí, né, ele diz, vamos nessa! Todo mundo tá nesse barco, né? Tipo, todo mundo tá concordando com a ideia, menos o Plunder, que rola alguns dados. Uma baita referência a RPG, principalmente a Dungeons and Dragons, né? Que é o estilo de RPG mais clássico que existe. E, pô, ele pega aqueles dados especiais. Por exemplo, esse aqui. Esse é um dado de 10 lados, mas o clássico que todo mundo conhece é um dado de 20 lados. E aí, obviamente ele tira um número bom nos dados e concorda com o Cole. E assim se encerra, né, o episódio. Mas vamos para as curiosidades, né? Boa parte desse episódio se inspirou num clássico desenho dos anos 80, que é ninguém mais, ninguém menos, né, do que He-Man. Quem nunca viu esse desenho, assista, porque é muito bom, era um clássico. E óbvio que o Corgan é inspirado nele, né? Esse é o primeiro episódio que usa, né, a animação 2D de novo. Ou melhor, não, eu falo errado. A última vez que a gente viu um episódio sendo animado em 2D nesse estilo meio anime, entre aspas, foi o episódio 24 da temporada 11, ou seja, uma temporada inteira praticamente sem um episódio animado nesse estilo. E qual foi o último episódio nesse estilo? Foi justamente o episódio que a Akita contou sobre o passado dela pro Lloyd. Essa também é a primeira vez que nós vemos Metalonia, né, em Ninjago, porém a gente vê o local em 2D, não no formato 3D, no mundo real de Ninjago. Inclusive, outra curiosidade, esse é o primeiro episódio animado pela Wild Brain que possui o Mark Oliver como parte do elenco. Aí você, espera aí, Rodrigo, quem é o Mark Oliver? Ele faz a voz original do Lord Garmadon em Ninjago, né? Mas não só dele, porque vários voice actors, né, fizeram vozes para vários personagens diferentes. O Mark mesmo, ele fez a voz do Garmadon, do Dr. Julian, do Graves, né, que é o mestre elemental da gravidade, e agora ele fez a voz do pai do Corgan. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima. E ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me.
way. That's why I keep